Eu estou de volta para dar continuidade a relatar uma experiência, né? A minha experiência com a fibromialgia e outras coisas más. Uma das coisas que eu gostaria de deixar bem claro é que hoje fala-se muito sobre fibromialgia, mas a fibromialgia, na verdade, ela sempre existiu, ou melhor, ela existe há muitos anos, ela foi descoberta há muitos anos. A OMS, em 1990 e pouco, lá atrás, já tinha estudos falando sobre a fibromialgia. Então, a gente hoje, a sociedade tem falado muito sobre o assunto, por quê? Porque, graças a Deus mesmo, porque Deus convenceu os pesquisadores, ou melhor, que convenceu os políticos, os pesquisadores e as autoridades que as pessoas que sentem dores provenientes da fibromialgia, elas realmente sofrem. E sofrem de várias formas. Uma das coisas que eu mais sofri ao longo desses anos foi exatamente a desconfiança. Quem tem fibromialgia, como é uma doença que não existia e não existe um exame específico, o que acontece? A gente vive numa sociedade em que você precisa de um exame para validar o que o paciente sente. Isso é absurdo, é completamente absurdo. Por quê? Existem transtornos, existem doenças que não necessariamente têm um exame específico. Existem os sintomas e a partir dos sintomas, os médicos eles chegam ao diagnóstico. Mas no caso da fibromialgia não é dessa forma. Os médicos não pensavam dessa forma e os médicos simplesmente faziam de conta que entendiam do assunto. Muitos deles não estudavam. Eu passei por vários médicos e eu sei que muitos deles não estudaram o assunto. Não tinham interesse nenhum em estudar sobre o assunto. Porque infelizmente a gente vive numa sociedade mercenária em que tem muita gente que só estuda o que vai dar dinheiro. Não só médico, né? Não só na área médica, mas em todas as áreas. Então as pessoas querem fazer algo pensando em como é que eu vou ganhar dinheiro com isso. Muitas vezes não se preocupando com as pessoas. Isso em todas as áreas, psicologia, medicina, enfim, todas as áreas possíveis. Então, desde quando eu me entendo por gente que eu sinto dores? E numa época em que a gente não tinha as ferramentas que existem hoje. Imagine como foi difícil. Como eu estou falando, como eu acabei de falar, os médicos não tinham interesse em estudar sobre o assunto, até porque não tinha nenhum respaldo, porque tem que ter um respaldo das autoridades, como está acontecendo agora, nos últimos anos, né? Em 2023 para cá, existem os municípios, os estados começaram a editar leis, a publicar leis que falassem sobre a fibromialgia, reconhecendo a fibromialgia como uma doença incapacitante, inclusive. E aí veio o presidente da República, agora recentemente, e editou a lei em âmbito nacional, dizendo que a fibromialgia existe, as pessoas sofrem por causa dos sintomas e essas pessoas têm direitos. Mas há anos atrás não era dessa forma. E eu hoje, olhando para trás, na adolescência já sentia dores. Eu vivia com dores todos os dias. Provavelmente até antes disso, mas para mim a memória mais forte realmente com relação à minha adolescência. Eu cheguei aí no médico clínico na época, com 16 anos. Eu me queixava que eu não conseguia dormir. E eu pedi para que ele passasse um remédio para mim. Eu era muito precoce, né? E aí ele disse, eu lembro exatamente a fala do médico, e eu agradeço a Deus por ele ter tomado essa decisão, que ele disse, se eu te der um remédio, você vai ficar viciado em remédio. Então, você não pode ficar viciado em remédio. Toma um chá, algo assim, mas você não pode ficar viciado em remédio, você é muito jovem.
Mas todos os dias eu lembro que eu sentia dores. As dores mudam. Quem tem fibromialgia sente dores no corpo, sente dores de cabeça, sente dores na coluna, sente dores no pé, sente dores no joelho, sente dores de tudo quanto é canto. Às vezes, essas dores elas vão migrando de um lugar para o outro. Então, algumas pessoas sentem muitas dores, muito mais dores na coluna, é mais focada na coluna. Tem gente que sente muito mais dores nas pernas. E tem pessoas que sentem dores generalizadas, difusas, e que muitas vezes a gente não sabe dizer aonde é que essa dor tá doendo mais ou menos, porque é algo muito generalizado. Eu já senti sintomas em que eu não conseguia pisar. O solado do pé doía. Eu sentia do solado do pé até o fio do meu cabelo doer. Era algo assim que eu não consigo descrever para vocês. Mas sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Como eu falei, na adolescência as dores eram mais dores como se fosse enxaqueca. Mas elas foram piorando ao longo dos anos. E de lá pra cá eu parei de contar o número de médicos que eu procurei. Eu parei quando chegou ao número 100 e tem muitos anos isso. Então eu parei completamente porque os médicos, por vários motivos, eu tive um diagnóstico de endometriose também, que é um capítulo à parte. Só para deixar bem claro, porque tem pessoas que sofrem com endometriose também e sentem dores também incapacitantes. Então a maioria das pesquisas que foram feitas comigo, as investigações, foram voltadas para a endometriose. Porque eu fiz uma cirurgia para tirar um mioma e quando a médica abriu, eu estava toda colada. Ou melhor, meus órgãos estavam todos colados. E ela queria tirar meu útero na época, meu marido não permitiu, porque a gente não tinha conversado sobre isso, não tinha autorizado. Mas aí foi que eu descobri a endometriose e a partir daí começou toda uma saga para tratar a endometriose, que também era uma doença que não era conhecida. Hoje em dia já é conhecida porque tem pessoas, inclusive artistas, né? Porque quando o artista tem uma doença, sempre essa doença ela é mais investigada e ela é mais divulgada na sociedade, né? Então, de lá pra cá, a partir do momento que eu descobri que eu tinha endometriose, que os médicos descobriram que eu tinha endometriose, o foco foi mais para isso. Então, eu sentia dores e eram atribuídas à endometriose. Isso foi há muito tempo atrás, 2012, eu descobri endometriose em 2003. E eu fui fazendo cirurgias e procedimentos e várias outras coisas. Mas as dores de cabeça, as dores do corpo, a fadiga sempre existiram. Mas nem os médicos sabiam o que fazer comigo. Inclusive eu ouvi de vários médicos chegaram para mim e disseram: não sei o que fazer na sua situação. Então as coisas só foram piorando. Né? E o que aconteceu nesse período? Minha saúde mental foi pro ralo, porque uma coisa que é importante falar é que uma pessoa com dor, uma pessoa que sente sintomas em que os médicos não conseguem respostas, elas sofrem muito mais. Quando a gente sabe que tem determinada doença, não é que é menos ruim, que é mais fácil, não é isso. É porque você tem um direcionamento de como tratar, tem um protocolo médico. Mas quando a gente sente vários sintomas e fica batendo na porta dos consultórios dos médicos e eles dizem que não sabem o que fazer com a gente, isso é óbvio, isso vai afetar a nossa saúde mental. É óbvio, nós somos seres humanos, nós somos frágeis. Eu queria falar isso porque eu quero me compadecer das pessoas que vão ouvir esse vídeo, que vão assistir esse vídeo e que sabem o que eu estou falando e que está na situação com depressão, transtorno de ansiedade. Porque eu já fiz tratamento para isso também. E eu sei que não é nada fácil. E as pessoas que estão ao redor muitas vezes não sabem como ajudar e falam coisas que não ajudam também. Porque falar que é coisa só da cabeça, é emocional, não é uma ajuda suficiente. Já falei em um vídeo sobre isso, né? Que nós vivemos em um mundo muito preconceituoso, existe muito estigma com relação à saúde mental. Graças a Deus muitas coisas têm mudado hoje, mas parece que
a gente tende a minimizar essas questões relacionadas à emoção, porque alguém disse pra gente que corpo, mente e espírito são coisas separadas, e não são. O ser humano é um só, corpo, alma e espírito. Então, se uma parte, se o corpo não tá bom, todo o resto não vai estar bom. Se nosso espírito não tá bom, todo o resto não tá bom. Tudo está interligado. E eu tô fazendo psicologia, e eu tô aprendendo isso, e isso me ajudou muito a ter autocompaixão. Porque as coisas que eu passei, o tratamento psiquiátrico que eu fiz para transtorno de ansiedade, depressão, todas as coisas más, para endometriose e tudo, foi também por conta, tudo que eu passei foi por conta do sofrimento que eu estava vivendo ao longo de muito tempo. Não quer dizer que eu não estou sofrendo hoje, mas hoje eu encaro esse sofrimento com um olhar diferente. Isso que a psicologia ajuda, né? Porque eu sei o que eu tenho hoje, eu sei que eu não tô louca, e mesmo as pessoas que têm problemas de saúde mental, que têm algum tipo de transtorno, elas precisam de respeito. E eu uso esse termo louca porque às vezes, entre aspas, porque a sociedade fica parecendo que quer te culpar, responsabilizar de tudo. Então, muitas vezes, isso é toda da tua cabeça. Então, a gente termina ficando nessa questão de se culpar, se responsabilizar, e o outro não se responsabiliza, parecendo que a gente está sentindo as coisas de forma voluntária. E aí, hoje eu sei que não é isso. Hoje ninguém pode mais me convencer disso. Então, hoje eu estou muito em paz com relação a isso. Então, de lá pra cá, quando foi em 2016, que eu comentei antes, endometriose, todos os olhares dos profissionais foram para a endometriose, sendo que endometriose muitos dos profissionais não entendiam, porque nem ginecologista, nem todos os ginecologistas entendem endometriose, tem esse detalhe também, que é uma área teoricamente ginecológica, mas nem todos também, passei por vários profissionais que não entendiam. Aí, anos depois, eu comecei a ficar com os pés inchados, além das dores. E eu sentia dores também incapacitantes, que foram piorando, que eu pensava que eu tinha dengue, e não era dengue. Eu ficava de cama 15 dias, e não era dengue. E as dores, aquelas dores, quem tem chikungunya ou dengue sabe o que eu tô falando. Então, fibromialgia é assim, mas é algo diário. Tem casos que as pessoas não sentem todos os dias, e tem casos que tem fases mais agudas e outras menos. Mas as dores são muito parecidas. E em 2016, eu fui ao médico com vários exames, normalmente a parte reumatológica, né? E eu fiquei com medo, porque eu achava que eu tinha lúpus. Lúpus é uma doença à parte. Porque tem gente que não sabe o que é lúpus, mas o lúpus mata, né? Lúpus incapacita. Lúpus, quem tem lúpus sofre muito. E eu tenho uma amiga que tem lúpus, e eu já tinha lido sobre o assunto também, e os sintomas são muito parecidos. E aí eu fui pro médico, especialista em lúpus, e ele me disse que tinha duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que eu não tinha lúpus, e a ruim é que eu tinha fibromialgia. E a partir daí, o conselho que ele me deu foi: seja inteligente. Pelo menos ele assumiu que ele não sabia do assunto, né? Eu acho que ele foi muito sincero, mas eu fiquei desnorteada. Então, um dia, eu falando com as amigas, eu liguei para uma amiga e uma outra amiga atendeu, e aí eu comentei que tinha recebido esse diagnóstico. Essa amiga que me atendeu, ela é professora, e ela falou: olha, eu tenho uma aluna que tem fibromialgia, e a gente tem que se mobilizar, os professores têm que se mobilizar para ajudá-la, porque ela não consegue muitas vezes acompanhar as aulas, ela não consegue estar na faculdade, e essa pessoa sofre muito. Se você quiser, eu posso te dar o contato, porque é isso que é importante, a rede de apoio, a rede de relacionamentos. E quando você sente algo que as pessoas não sabem explicar, e mesmo que saiba, você conhece alguém que está aprendendo a lidar com aquela situação, a doença, ajuda muito, é reconfortante, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar com as pessoas que passaram, ou que passam pela situação, para ver
a maneira que eu posso receber ajuda, né? E aí eu falei com essa pessoa muito especial, muito especial. Eu tenho muita, assim, desejo de fazer uma live com ela, mas ela tá muito adoecida. Os sintomas pioraram muito, porque ela descobriu que tinha fibromialgia com 20 anos. E hoje provavelmente ela deve estar com mais de 40. E ela foi só piorando. Mas uma coisa que ela me ajudou muito, porque duvidavam, né? Como, imagina, não tinha exame, o médico falou, mas não tinha como provar. Eu faltava trabalho, eu tinha dificuldade para produzir, eu tinha várias dificuldades sociais. E aí como lidar com as pessoas, porque tem esse lado. A fibromialgia ainda tem essa questão de você não saber lidar com as pessoas. E aí, uma coisa que ela me ajudou muito, na primeira vez que eu tive contato com ela pelo telefone, ela disse: é Deus que te justifica. Por mais que as pessoas não acreditem que você tem, não acreditem no que você fala, não acreditem no que você sente, Deus sabe. E a partir daí começou um novo capítulo da minha vida. Eu vou ter que parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Provavelmente vou ter que dividir esse vídeo em 2 partes, porque eu sei que nem todo mundo tem tempo para ficar assistindo vídeos muito longos, tá bom? Então, vamos parar por aqui. Eu descobri em 2016 que eu tinha fibromialgia, e a partir daí começou a saga de buscar alternativas para eu ter qualidade de vida, porque a doença só foi piorando de lá para cá. E é isso, um abraço para vocês, e a gente conversa mais daqui pro próximo vídeo, tá ok? Tchau, tchau!